criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. Essa é uma citação do livro O Pequeno Manual Antirracista, da autora, filósofa brasileira negra Djamila Ribeiro. Eu escolhi esse livro para a gente discutir hoje porque ele traz uma discussão muito ampla sobre a questão do racismo em território nacional. Além disso, esse foi um dos livros mais vendidos no ano de 2020 e ganhou também o Prêmio Jabuti, é o prêmio literário mais importante que tem aqui no Brasil. Esse livro, ele traz tudo o que a gente muitas vezes pensa de forma teórica sobre o assunto, mas ele vai trazendo as experiências da própria autora em ações, em práticas que são cotidianas, onde a gente acaba não percebendo o racismo. Além disso, ela também vai trazendo práticas que a gente pode fazer no dia a dia, que são práticas antirracistas. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamentalmente trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando economicamente por toda a história a população branca. Ao passo que a população negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. O livro, O Pequeno Manual Antirracista, ele é dividido em 10 capítulos, contendo uma introdução e um finalzinho que é intitulado de Sejamos Todos Antirracistas. Os primeiros capítulos, eles são mais introdutórios, então eles servem como uma contextualização de como o racismo se expressa dentro da sociedade brasileira. Os capítulos intermediários, eles trazem exemplos de como isso se manifesta em nossas relações cotidianas, e já no final, os capítulos finais, eles vão trazer justamente o que a gente pode fazer para não cometer esses atos e para ser antirracista. Um dos pontos bem interessantes do livro é que a autora ela coloca que a gente precisa se informar sobre o racismo e que a gente não deve esperar simplesmente que a pessoa negra ela tenha todo o conhecimento e nos dê uma aula para que a gente não seja racista, porque há muita bibliografia produzida, inclusive o próprio livro da autora já traz aqui 2 pontos importantes, tanto uma mulher como também uma pessoa que é negra, Então, existem muitos trabalhos produzidos e que podem ser utilizados como referência para que a gente entenda como acontece esse processo de racismo no Brasil, que é considerado estrutural. Estrutural por quê? Porque ele faz parte das estruturas da nossa sociedade. Então não tem como a gente ter nascido no território brasileiro e simplesmente a gente dizer que não é racista. Ser racista não é simplesmente você apontar para alguém e fazer uma piada. É também você simplesmente se omitir nesse espaço. É você não repreender alguém que fez a piada, que cometeu um ato de racista. Isso também te faz racista. Como diz Munanga, ecoa dentro de muitos brasileiros uma voz muito forte que grita: não somos racistas, racistas são os outros. Essa perspectiva ela é interessante porque ela nos ajuda a avaliar a questão do relativismo que é estabelecido, principalmente quando se refere a gente. Então o outro é racista, o outro é sexista, sempre é o outro, a gente nunca está dentro do processo. E como eu falei, nós nascemos em um país que traz essas estruturas que veio da escravidão. Então a gente não nasceu em uma bolha que está fora dessa sociedade. Nós fazemos parte dela e precisamos questionar a todo momento as nossas falas, as nossas atitudes, as nossas práticas e a partir desse questionamento perceber a nossa situação de privilégio na sociedade e também organizar práticas antirracistas. Como eu falei lá no início do vídeo, esse livro ele vai te ajudar a ter um repertório cultural para utilizar na redação, assim como também vai te ajudar a ter conhecimento para responder as questões objetivas. Já caiu muita questão do Enem sobre essa temática, quer ver? Essa questão é do Enem de 2017 e diz assim:
A luta contra o racismo no Brasil tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico, formado a partir dos anos de 1930. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, negando o caráter cordial das relações raciais e afirmando que no Brasil o racismo está entranhado nas relações sociais. O movimento aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana e não apenas os pretos. A estratégia utilizada por esse movimento tinha como objetivo: opção A, eliminar os privilégios de classe; letra B, alterar as injustiças econômicas; letra C, combater discriminações étnicas; letra D, identificar preconceitos religiosos; e letra E, reduzir as desigualdades culturais. A resposta correta, dessa questão é a letra C, combater as discriminações étnicas. Se vocês perceberem, no próprio enunciado da questão, não está falando sobre privilégio de classe, não está falando sobre preconceitos ligados a questões religiosas e nem muito menos está falando de reduzir as desigualdades culturais. Então a gente percebe que é uma questão que envolve um processo de compreensão e de interpretação textual. E isso requer do estudante conhecimento e repertório cultural. Por isso que é importante que você realize leituras cotidianamente para exercer e construir um repertório cultural que vai te ajudar a responder essas questões objetivas que solicitam de você um processo de compreensão e de interpretação textual. Além disso, esse livro da Djamila Ribeiro, ele é extremamente importante para a sua vida, para a nossa vida. Por isso, leia. Não tem como você construir repertório cultural sem fazer a leitura. Sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz as suas vítimas do seu modo. O brasileiro não é o pior nem o melhor, mas ele tem as suas peculiaridades, entre as quais o silêncio, o não dito que confunde todos os brasileiros e brasileiras, vítimas e não vítimas do racismo. E aí, gostou do vídeo? Então curte, se inscreva, ativa o sininho e compartilha com os amigos. E também você pode deixar nos comentários dicas de livros para a gente fazer comentários. E para mais leituras como essa, dá um play no Já Passei.